penso que estarão a ver. Uhum. Certo. Então, antes de tudo, boa tarde. Como foi dito, eu estou aqui para fazer uma breve apresentação sobre alguns espaços e oportunidades de fruição cultural em Cascais. Ah, Peço desculpa. Então, antes de mais, gostaria de me apresentar. Como foi dito, o meu nome é Ricardo. Não há cá necessidades de doutor, senhor, você, coisas assim. Ou é o Ricardo ou é tu. Como foi dito também, eu não sou colaborador da Câmara Municipal, mas sim estudante e estou a concluir uma mestrado em Museologia, ou seja, sobre museus, na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. Agradeço o facto de estar aqui hoje, de convite e o convite do António Bartolomeu para estar aqui, que me conheceu num evento que organizei durante o meu estágio curricular no Museu Conde de Castro Guimarães. Caso alguém queira entrar em contato comigo e quiser anotar aqui já, deixo o meu e-mail e se necessitar do meu contacto telefónico, por qualquer razão, também o António Bartolomeu tem aqui o contacto e poderá partilhá-lo sempre que for necessário. Não sei se alguém levantou a mão, se há alguma questão que queiram já colocar. Olá, Filipe, diz. Olá, eh, Queres colocar alguma questão ou foi sem querer que o fizeste aí o levantar da mão? porque eu pensei que que vocês não estavam a me ouvir. Por acaso eu não tinha ouvido, só te ouvi agora. Ah, tá bem, Está ok, bem? tá Pronto, bem. até já. Até já. Vá. Uh, Entrando no tema de hoje, o conceito de Cascais tem diversos pontos de interesse que nos ajudam a saber mais sobre este território, Hum, sobre Cascais, mas também sobre Portugal e o mundo. Temos aqui museus, centros de interpretação, hum, bibliotecas, ruínas e outros hum, locais que têm assim vestígios de pessoas que habitaram esta zona antes de nós. Além hum, disso, há várias atividades educativas realizadas nestes diferentes espaços, assim como artes performativas, como o teatro e a dança, que tornam esta fruição cultural, esta cultura, mais viva, mais dinâmica e também, de certa forma, mais jovem. Dito isto, importa ter em consideração que nem sempre esta oferta cultural respeita a diversidade funcional dos indivíduos, ou seja, todas as pessoas. Isto porque, como sabemos, existe às vezes falta de igualdade ou facilidade no acesso e na fruição dos espaços e dos eventos, ou seja, muitas vezes as características das pessoas com deficiência ou incapacitadas e da comunidade surda não são tidas em consideração, não são respeitadas. Por exemplo, acontece que em vários sítios nem sempre há alternativas às escadas, porque os edifícios são mais antigos, por exemplo, ou então diz que não há certos recursos para audioguias ou para videoguias, ou, por exemplo, também acontece em alguns sítios, felizmente hoje em dia já é um pouco diferente, que as equipas desconhecem como podem ajudar ou tratar de forma respeitosa, com respeito às pessoas com determinadas características, porque não veem ou não ouvem, por exemplo. Nesse sentido, aconselho que se quiserem visitar por vocês mesmos os espaços ou participar em algumas atividades que vou mencionar, a contactar de antemão para certificar que a instituição, não terá a ver convosco necessariamente, pode-vos acolher da forma mais adequada. Isto porque sabemos que a responsabilidade não é necessariamente tanto nossa ou vossa, a nível de estarem prontos para receber, mas acontece que muitas vezes as pessoas não têm noção das barreiras e dos problemas que o espaço apresenta e é sempre melhor falar de antemão para ter certeza que tudo corre bem. Em todo o caso, falar de Cascais e de cultura é falar do bairro dos museus. Este é o nome que foi dado aos espaços culturais no centro ou próximos da Vila de Cascais, que estão sob a gestão da Câmara Municipal e da Fundação Dom Luís. Apesar de estarem juntos, assim, em termos geográficos, ou seja, vai-se a um sítio e facilmente chega-se a outro, os espaços acabam por ser, muitos deles, diferentes entre si. Ainda assim, nota-se que muitos deles têm uma ligação
à história da localidade, ou seja, à história de Cascais, como é, por exemplo, o Museu Contos de Castro e Guimarães, que vamos ver a Uhum. seguir, o Farol de Santa Marta, a Casa de Santa Maria ou o Forte de São Jorge de Oitavos, que também vou falar mais especificamente. Em termos de acessibilidade, também posso dizer que esta depende muito não só do espaço em si, quer de como ele foi crescendo e se tornando, por exemplo, um edifício mais antigo ou um edifício de um piso só, mas também do que foi sendo introduzido. Por exemplo, se não havia uma rampa, se foi colocada uma rampa, ou se tem um elevador agora, por exemplo. Mas também, como já disse antes, das equipas e da forma como as pessoas são recebidas nos sítios a que vão. Mesmo quando, por exemplo, não há um elevador e só há uma escada, mas se a pessoa que lá estiver para receber souber explicar bem a história e for uma pessoa atenciosa, uma visita que poderia não ter corrido tão bem pode correr muito melhor. E por se encontrarem no centro ou próximos do centro da Vila de Cascais, é muitas vezes possível utilizar o autocarro para reduzir a distância a percorrer a pé. Ou, por exemplo, não estar tão dependente, não se ter que levar o carro só porque se quer ir ao museu. Em termos do preço do bilhete, este também varia, mas é possível comprar, por exemplo, passos que dão acesso a quase todos os locais, assim como, lá está, os bilhetes individuais, se só se quiser entrar num ou dois espaços. Existem descontos, e até às vezes os bilhetes são grátis, consoante algumas condições, como por exemplo a idade, até aos 18 não é pago, ou para pessoas que já sejam maiores de 65 anos, as pessoas mais velhas, também é metade do preço. Ou por exemplo, para quem reside em Cascais, o concelho todo, não precisa de ser só na Cascais e Estoril, na freguesia, o preço também reduz para metade. No primeiro domingo do mês, por exemplo, todos estes museus, todos estes espaços têm o seu preço gratuito e podem ser visitados à vontade. Importa dizer que, ainda assim, por vezes pode acontecer irem aos espaços e não ser gratuito, mesmo para pessoas que com deficiência ou incapacitadas e também para os acompanhantes, o que eu sei que é um problema que muitas vezes acontece no bairro dos museus, ainda que por vezes as equipas por si próprias, ou seja, a pessoa que lá está, perceba que isso é um problema da parte de quem dirige o museu, o bairro dos museus, e acaba por dar um bilhete gratuito para que ninguém seja deixado de fora só porque isto ou por aquilo. Assim, entrando em alguns espaços específicos. Em primeiro lugar, temos o Museu Condes de Castro Guimarães, onde eu estagiei, e por isso é o espaço que, digamos, conheço melhor. É uma casa-museu, ou seja, antes foi uma casa que depois foi tornada um museu e que agora pode ser visitado. E foi inaugurada em 1931. Está instalada num edifício que antigamente se chamava Torre de São Sebastião e foi construída no final do século XIX, muito próximo já do início do século XX, ou seja, de 1900 e qualquer coisa. Entrando no museu, temos aqui três andares, onde se pode encontrar mobiliário, pintura, escultura, livros e também outros objetos, e muitos deles pertenceram às pessoas que viviam na casa. As atividades aqui costumam ser desenvolvidas, ou seja, costumam haver aqui neste museu. São muitas vezes, como é habitual, dirigidas a um público mais novo, às crianças, aos jovens, mas também se fazem visitas orientadas e ateliês para todas as idades. E não só necessariamente àquele público que conhecemos que vai sempre ao museu, as pessoas mais velhas ou as crianças com os pais. Atualmente, para entrar aqui no museu, tem que se passar pelo Parque Machado Carramona, que é um belíssimo jardim que está, digamos, quase no meio mesmo e à frente da Marina de Cascais. Claro, há aqui algumas questões com o próprio parque, por exemplo, é um piso mais irregular, como podemos ver aqui nesta imagem, tem alguma terra, pode ser, por exemplo, para algumas pessoas mais difícil circular, mas se entrarem pela porta mais próxima da Marina, o museu é um bocadinho mais à frente, por isso não tem que andar muito. Ah, De resto, já no interior, há dois pisos acima do resto de chão, ou se lá está, são três pisos, e para aceder a estes pisos só é possível em termos de escada. O que, por exemplo, para algumas pessoas, que é esta a escada, o que para algumas pessoas pode ser mais difícil de fazer, mas de qualquer forma existe uma visita virtual do museu que pode ser disponibilizada lá, muitas vezes, e
e as próprias pessoas do museu têm muita facilidade e estão muito compreensivas, estão sempre dispostas a ajudar, se, por exemplo, for possível para alguém subir, mas tiver que ir com apoio ou assim. Eh, Adicionalmente, algumas passagens também são um pouco estreitas, por exemplo, para pessoas que precisam de mais espaço para passar ou pessoas de cadeira de rodas. Esta porta aqui, por exemplo, é no resto de chão, há outra porta de acesso, mas é uma questão também a ter em conta caso queiram um dia passar por lá. Já em termos de coisas positivas, digamos assim, foi no início do ano de 2000, 2006, passou 2007, 2008, foi colocada esta rampa aqui, logo à entrada, para que pessoas possam entrar à vontade, com carrinhos de bebés, cadeiras de rodas, e assim. Já tivemos uma pessoa a entrar aqui com uma cadeira, digamos, motorizada bastante larga e bastante pesada, e não houve problema algum, por isso não creio que será um problema aqui. E depois temos também uma casa de banho que era de serviço, ou seja, era para as pessoas do museu, mas que foi tornada acessível para que qualquer pessoa que necessitasse pudesse aceder a ela. Temos também para as pessoas com deficiência visual um pequeno guia do museu, que tem uma lista também dos objetos que podem ser tocados. Estes objetos podem ser tocados por qualquer pessoa, desde que se peça e se informe do que se vai fazer, ou seja, que se diga que eu gostaria de tocar neste objeto e sei que posso. E de resto temos também banquinhos, que são estes aqui, para que as pessoas possam transportar para o museu, ou ter alguém que transporte por elas, para que possam, quando precisarem, ir-se sentando para ver as obras ou para descansar um bocadinho. Em duas ocasiões, durante o tempo que lá estive, no estágio, pudemos, pude estar presente em momentos em que houve grupos ou pessoas que normalmente não costumam ir aos museus e que foi positivo para quem participou, ou seja, quem veio visitar e para veio fazer o ateliê, mas também para o museu, porque percebemos, ou o museu percebeu, as pessoas que lá trabalham mesmo, perceberam o que é que pode correr melhor, o que é que correu bem, mas também o que pode correr melhor. Tivemos, por exemplo, um pai e um filho com deficiência visual, e nessa visita houve, por exemplo, investiu-se mais tempo para que as pessoas pudessem tocar nos objetos e pudéssemos descrever as salas onde passávamos, ou os objetos mais importantes, ou, por exemplo, que eles mais gostavam, que ouviam a descrição, ou que gostavam da cor, ou de como o objeto era, digamos, portanto, tinha mais relevo, tinha menos relevo. E conseguimos perceber que, não foi necessariamente que não soubesse, mas, por exemplo, a escada para pessoas que, principalmente a descer, pessoas com deficiência visual, porque lá está, digamos, não é que as pessoas com mobilidade reduzida não têm problemas em subir e em descer, mas conseguem perceber onde se encontra o corrimão. Mas no caso deste pai e filho, principalmente o pai, a descer houve problemas porque o corrimão, como podemos se calhar conseguir ver nesta imagem, e estou a apontar aqui, sempre que há janelas o corrimão interrompe, ou seja, não há corrimão ali, e para uma pessoa que não vê ou não consegue ver muito bem, torna-se mais complicado de sentir-se seguro para descer. Mas conseguimos ultrapassar. Além disso, foi-nos dito que era importante traduzir o guia para inglês e para outras línguas, o guia, dito o guia em Braille, e também introduzir um audioguia com uma audiodescrição para que as pessoas, mesmo que não pudessem ver as salas, soubessem onde é que as coisas estão, onde é que as coisas estão e como é que são. Noutra ocasião, tivemos um grupo da Cérsica, que não sei se conhecem, mas é uma associação, uma cooperativa, como eles chamam, que lida muito e que ajuda pessoas com deficiência intelectual, nomeadamente, e com neurodivergência, e eles iam lá pintar azulejos. A pessoa responsável pelo serviço educativo não sabia exatamente qual o nível de autonomia destas pessoas, porque, como sabemos, varia muito, e não é preciso ter qualquer tipo de deficiência, há pessoas mais autónomas e menos autónomas, e então, quando eles lá chegaram, percebeu-se que a atividade, o método exato que íamos utilizar não estava muito adequado, e então foi preciso alterar, mas com a ajuda dos acompanhantes e das acompanhantes que vieram com essas pessoas, com a pessoa do serviço educativo e até um bocadinho com a minha ajuda, foi possível ultrapassar isto e conseguimos que a atividade corresse bem e fosse adaptada às capacidades e também às expectativas, ao que as pessoas queriam, sem haver grandes problemas. Isto foi bom para compreender que os métodos e os materiais que vamos utilizar
têm que ser adaptados e devem ser sempre adaptados a não só a cada altura, a cada visita em si ou a cada ateliê, mas também a cada grupo. Além disto, houve aquele evento em que o António Bartolo pôde participar e que foi organizado lá no museu, de certa forma com a minha ajuda, e também uma oportunidade de termos presente no museu algumas pessoas com deficiência e também pessoas que percebem como tornar o património mais acessível e alargar a mais pessoas, a mais associações, a mais entidades, atividades e espaços que normalmente não são tão acessíveis. Isto é uma forma também do museu perceber como pode avançar e como pode pensar de forma diferente. E quem quiser visitar, deixei o convite de que nos dias 12 e 13 de julho, ou seja, já no próximo mês, muito perto de nós, vai haver será o aniversário do museu, que tem uma conferência sobre casas museu, que para algumas pessoas pode ser mais aborrecido, mas depois no dia 13 temos uma visita encenada que pode ser mais interessante e mais dinâmica. Aqui temos outro museu, um espaço muito próximo do Museu Conde de Castro de Guimarães, que é o Museu do Mar Rei Dom Carlos, que é um museu que foi inaugurado em 92, mas que só adota, digamos, este nome do Rei Dom Carlos, esta personagem da história de Portugal, em 97, para homenagear este homem que foi importante para, para as descobertas a nível do estudo do oceano, mas também de tornar Cascais mais conhecido. O museu, para quem conhece ou para quem quer visitar, é muito bonito, se conseguirem ver à vontade, e obviamente, por causa dos objetos que tem, da forma como está disposto, tende a ser mais apelativo às pessoas mais jovens, por causa das cores e tudo. E também tem às vezes sons que mostram, ou fazem ouvir, digamos assim, como é que se vendia o peixe ou como é que trabalhavam os pescadores, com as suas cantigas e com as suas cantilenas. Este é um museu, que é mais pequeno, só tem 2 pisos, e aqui já é possível, dependendo, obviamente, das características das pessoas, aceder ao segundo piso, que é só uma salinha, através desta cadeira que está aqui, lá está, depende das pessoas, ah, e o que evita que as pessoas, pelo menos uma boa parte, não possa, ou seja, não possa visitar todo o museu. De resto, os objetos aqui dividem-se em vários núcleos, por exemplo, com os animais e as plantas marinhas, a forma como o oceano, o mar, tem sido importante para as pessoas viverem em Cascais, para o turismo, para a pesca, por exemplo, e também para até como é que desenvolveu o Dom Carlos os seus estudos sobre o mar. Aqui há uma cadeira de rodas que está à disposição de todas as pessoas que queiram visitar e tem também um guia em braille, até porque a pessoa que fez o guia em braille aqui foi a pessoa que foi também quem fez para o Museu Condes de Castro Guimarães. É um espaço que, para pessoas, por exemplo, que têm mais dificuldades em mover-se ou utilizam uma cadeira de rodas, sem muitos desníveis, e vemos aqui os poucos que têm, muitas vezes têm estas rampas um pouco mais compridas, que diminuem o desnível e a intensidade do desnível e que têm vários elementos, como estes aqui, que são mais baixos, o que permite que, mesmo para alguém que esteja sentado, quer uma cadeira como esta, quer uma cadeira de rodas, quer uma criança, quer uma pessoa mais baixa, possa ver o que lá está sem ter que se pôr em bicos de pés ou sentir que não pôde aproveitar como os outros. A iluminação, em certos sítios, como podemos ver aqui, é um bocadinho mais fraca, ou seja, aqui era difícil de ler o que cá estava, mesmo para pessoas que diga se possam ver melhor, e é importante perceber que é preciso ligar as luzes, digamos assim. Outras questões, como por exemplo, é preciso terem atenção que em alguns sítios há objetos, não é bem no meio do caminho, mas no meio do museu, em certas salas, que é bom terem atenção para evitar bater nelas ou tropeçar. Um bocadinho mais longe, temos aqui o Forte de São Jorge de Oitavos, que é um. Aqui ainda assim podem-se chegar lá através de um dos autocarros que vem de Cascais, da Vila de Cascais, e que para mesmo lá ao pé, o que faz com que não seja preciso, como eu disse, de levar o carro, por exemplo, e que se possa aproveitar este espaço que é aqui já é o oceano, aqui este espaço à beira-mar, num dia tranquilo, numa manhã, numa tarde,
sem ter grandes preocupações. Aqui este forte é do século XVII, ou seja, de 1600 e qualquer coisa, e tem ainda os canhões que estariam no forte naquela altura, e é possível também ver uma pequena exposição numa das salas, ou em duas das salas deste forte. Ah, Ao contrário do que, por exemplo, podemos pensar, como é um forte já com bem mais de 100 anos, aliás, várias vezes 100 anos, é um sítio em que se refletiu, em que se pensou um pouco a acessibilidade. Existem rampas, como esta aqui, em zonas que podiam ser difíceis de acesso, por ter degraus até que já estão um bocadinho mais estragados, mais danificados, e que permitem às pessoas passar sem ter grandes problemas. Eh, Além disso, em alguns sítios também vemos aqui estas indicações com letra bastante grande, para tornar mais fácil de ler, e em várias línguas, tem português e inglês, e também aqui em braille. Ainda assim, como é um forte já bastante antigo, há certas zonas, como podemos ver aqui no interior e aqui também, que estão um pouco mais danificadas, mais velhas, e que tornam um bocadinho mais difícil. Por exemplo, sente-se um bocadinho quando se vai andar estes altos e baixos, por exemplo, ou uma cadeira de rodas também sentiria nas rodas e na pessoa que vai sentada estes altos e baixos, mas não é um problema tão grande assim. Num sítio ou noutro, tem estas casas aqui que ainda não conseguiram arranjar uma alternativa, mas que posso dizer, e fui lá recentemente, claro que não é a experiência exatamente igual, mas que o que se vê aqui é praticamente o que se vê desta zona cá de baixo, por isso não se perde nenhuma vista fantástica sobre o mar. A seguir, vou passar às bibliotecas e outros espaços que também são de cultura e interessantes em Cascais. E temos bibliotecas, para quem quiser ir ler um bocadinho. Há três delas em Cascais, duas delas na vila, digamos assim, mesmo em Cascais, e uma já em São Domingos de Rana. Estes são espaços, tanto de estudo, de leitura, mas também de lazer, em que as pessoas podem ler livros, obviamente, ler jornais, revistas, ver DVDs, ver cassetes, ou até pesquisar na internet, era para fazer algum trabalho, ou para saber alguma coisa, por exemplo, mais sobre Cascais, como estamos a falar, ou para se entreter com um filme qualquer. Aqui, a Biblioteca Infantil e Juvenil é dedicada aos mais novos, por isso, filhos, primos, irmãos, periquitos que tenham mais novos, estão já à vontade para dirigi-los aqui. Enquanto aqui na Biblioteca São Domingos e na Biblioteca de Cascais já são espaços para todas as faixas etárias, ou seja, para todas as idades. Temos acessibilidade a nível físico, digamos assim, é possível passar em grandes partes dos espaços, pelo menos tanto quanto me é possível perceber, eh, porque no caso da Biblioteca Infantil e Juvenil só há um piso, não há propriamente desníveis, é só uma questão de passar pelo Parque Marechal Carmona. As outras duas, há pisos diferentes, só que na de São Domingos existem rampas que permitem subir e descer, e em Cascais, na Biblioteca Municipal de Cascais, existe um elevador que permite subir ao primeiro andar ou descer ao primeiro andar de volta ao resto do chão. Para o público adulto, como é muitas vezes o caso aqui, podem participar, se quiserem, ou se conhecerem alguém que esteja interessado nisso, na comunidade de leitores, que se reúne em São Luís de Rana, todas as últimas sextas-feiras do mês, sobre um livro qualquer, ou sobre um tema qualquer, a partir de um livro, ou na Biblioteca de Cascais, na Biblioteca Municipal de Cascais, há uma hora do conto para adultos, que se chama Os Pilares da Terra, e que é em todos os meses da Biblioteca Municipal de Cascais, são histórias, penso eu, mas como pelo que percebi, que há este propósito para que as pessoas possam ir ouvir e não é uma coisa específica só para pessoas com deficiência, qualquer pessoa pode ir ouvir, mas não é uma coisa que, digamos, ponha de parte ou de chama a atenção só para as pessoas com deficiência, é aberto a toda a gente. Quem se interessar por banda desenhada digamos, coisas mais ilustradas, na Biblioteca de São Domingos de Rana. Há a chamada Biblioteca José de Matos Cruz, logo à entrada, por isso quem gostar tanto de banda desenhada mais antiga, como por exemplo o Tintin ou assim, ou das coisas mais recentes, quer para as crianças, quer adultos, podem ir aqui à Biblioteca Municipal de São Domingos de Rana. Para quem gosta mais de dança, de artes de palco, de teatro, por exemplo, aconselho a ficarem atentos e atentas à Academia de Artes do Estoril,
e ao Teatro Experimental de Cascais, que é no Teatro Mirita Casimiro, porque neste caso, já em julho, vai haver na Academia das Artes, ou seja, deste lado, a performance Step Forward, ou seja, andar para a frente, dar um passo em frente, da companhia Paulo Ribeiro, que é uma das companhias de dança mais conhecidas em Portugal. E, para quem gosta de teatro, temos aqui entre 9 e 28 de julho, ou seja, está mesmo quase, vai estar em cena o teatro chamado Comédias para Todo o Serviço, que é do Teatro Experimental de Cascais, o TEC, como eu tenho aqui, e dos jovens da Escola Profissional de Teatro de Cascais, ou seja, é aquelas pessoas que estão a aprender e que pensam que esta seja uma das provas finais, ou a prova final. Para quem conhecer alguém da comunidade surda e que saiba a língua gestual portuguesa, no dia 13 vai haver uma sessão, mesmo com interpretação. Não estou exatamente familiarizado com a acessibilidade, nestes espaços, mas lá está. Acaba por ser aqui muitas vezes uma questão de, não só, digamos, do edifício, em que a sala específica pode ser mais ou menos acessível, mas também muitas vezes do espetáculo, em que, por exemplo, aqui temos um dia de teatro especificamente, ou mais para pessoas com surdas e que saibam a língua gestual portuguesa, mas podia acontecer, por exemplo, noutra peça de teatro ou noutra questão de dança, haver uma audiodescrição, ou assim, depende não só da sala, do espaço, mas também do espetáculo. De qualquer forma, convido-os a contactar e deixo aqui, como tenho deixado nos outros slides, os números e os e-mails para esclarecer quais que as dúvidas mais específicas que tenham. Por último, e assim mais à distância, aqui estas imagens têm também os links que posso partilhar e que posso carregar de alguns recursos que podem ser consultados à distância, online, e que também ajudam a descobrir Cascais. Isto num dia em que, por exemplo, não apeteça ou esteja a chover e que não possam ou não queiram sair, mas que não deixem de conhecer um pouco do que se faz em Cascais e do que é Cascais. Temos aqui, deste lado, esta página que liga às visitas virtuais dos vários espaços. Por exemplo, temos aqui, que se conseguirem ver, o Museu da Vila, o Museu Conde dos Castros de Guimarães, que eu falei, uh, estas bibliotecas que também falei, ou então até exposições que já tivemos no bairro dos museus e em espaços do Conselho. Aqui deste lado, nos bens culturais, é possível descobrir o património, aquelas coisas que Cascais tem de melhor e que guarda muitas vezes há muito tempo, uh, como por exemplo as coleções, ou seja, os objetos, e aqui temos a azul, as coleções dos museus, ou seja, os objetos que lá estão, as camas, o mobiliário, as pinturas, etc. Aqui na página da história há uma cronologia, ou seja, trata-se o que foi feito em Cascais e como é que Cascais foi evoluindo desde a pré-história, ou seja, dos tempos de dinossauros, como costuma dizer, até quase à atualidade, aos dias de hoje, para que as pessoas percebam como é que Cascais foi evoluindo e que isto não começou do nada. Por fim, aqui nesta página, que também posso lá estar, como tenho dito, partilhar a ligação e que vou partilhar no chat se for o caso, de vários recursos educativos, que é o que eles chamam, sobre o património e a história do Conselho. Por exemplo, há aqui o que eles chamam fichas de conteúdos, supostamente seria para os mais novos, mas tem basicamente, e é muito útil, tem a informação toda, e depois tem algumas perguntas para que as pessoas possam até testar os seus conhecimentos e ter noção, mais noção do que leram e poder estar um pouco à vontade e sentir-se mais à vontade também para falar sobre como é que Cascais foi evoluindo e o que é que existe em Cascais. Conclusão. Espero que tenha sido possível perceber de alguma forma que Cascais é um concelho que acaba de tentar abrir as portas do que é a sua história e a sua cultura e perceber que ainda assim, obviamente, há coisas a melhorar e a tornar-se Cascais mais inclusivo e a valorizar pessoas que devem ter os mesmos direitos e que têm os mesmos direitos, mas que têm diferentes características do que costuma dizer que é o habitual, o que é que seja a palavra habitual. E é necessário contar com essas pessoas, convosco, com outras pessoas com deficiência capacitadas da comunidade surda, para mudar assim estas questões que às vezes não estão tão bem. Isso é importante que participem e tal como o Dr. António, o António Bartolomeu me disse no e-mail que me mandou a convite para aqui, não é preciso ter receio, e é verdade, não é uma questão de ter receio, é uma questão de tentar ir, conhecer, perceber que às vezes não é fácil ir, é verdade, ou entrar,
por várias razões, ou porque não nos apetece, ou porque o espaço pode ser mais inacessível, mais diferente, ou mais velho, mas o importante é conhecer e saber que há pessoas, independentemente das suas características, das suas capacidades, das suas necessidades, todas elas estão interessadas, em conjunto, em conhecer este património e só assim em conjunto, independentemente de como sejamos, como nos chamamos, de onde venhamos, descobrir este espaço em Cascais e o que Cascais tem para oferecer, quer para saber mais, quer para nos entreter num domingo qualquer. Uh, Agradeço a vossa atenção e agora podes responder a qualquer perguntas que tenham e partilhar no chat ou explorar até aqui num ecrã partilhado algumas das páginas e coisas que eu fui falando. Obrigado. Obrigado, Ricardo. Já agora só dizer-vos, eu ainda não tive a oportunidade de ir ali ao Centro de Artes do Estoril, mas posso dizer-vos que o Teatro Experimental de Cascais, é acessível, bastante acessível até, tem até este cuidado de realizar algumas sessões que são, eu creio ter visto lá uma vez com áudio, não sei se a audiodescrição será o melhor, Sim, se for a audiodescrição melhor é palavra. exatamente isso que significa, exatamente, É, é isso mesmo, sim, sim. pronto, era um espetáculo com audiodescrição, mas também para a comunidade surda com intenção em língua gestual portuguesa. Sei que o fazem e o Ricardo trouxe-nos aqui alguns exemplos. Para além disso, eu agradecer já ao Dr. Ricardo, ao Ricardo, e eu tinha aqui feito aqui mais uma pesquisazinha por causa desta questão dos tempos livres. Falar-vos também, por exemplo, aqui da Quinta do Pisão, que alguns de vocês conhecerão, onde, onde é possível fazer uma série de atividades, desde tiro ao alvo, por exemplo, ou arco e flecha, creio que é assim que se diz. É possível fazer um passeio e, apesar do terreno não ser o mais acessível de todos, e se calhar dir-me, mas aquilo é muito grande e é difícil fazer o passeio todo, eles depois acabaram por investir para tornar a quinta mais acessível em equipamento próprio para que pessoas com mobilidade condicionada consigam movimentar-se de forma autónoma na quinta. Alguns de vocês já tiveram comigo, podem agora assim de repente não estar a ver, mas já tiveram comigo a fazer algumas atividades, e é um sítio interessante. Também, por exemplo, aqui a Duna da Cresmina e o Centro Interpretativo das Dunas da Cresmina, onde é possível sim ali fazer um passeio, esticar bem as pernas ali junto ao mar, e deixar-vos sempre este convite de que experimentem sempre fazer qualquer coisa nova. Eu costumo dizer-vos isto muitas vezes. Não tenham receio de explorar, e se quiserem, se houver alguma coisa que queiram muito ir ver, e tenham medo ou tenham receio de não conseguir lá chegar, ou não sabem como é que vão de lá chegar, podem sempre falar comigo ou com a Titão, que nós damos uma ajuda com isso. Tiverem alguma questão, aproveitem, façam-na. Eu se calhar aproveito então, enquanto eles vão pensando em questões, eu faço eu também uma pergunta. Esta questão da sensibilização das equipas dos museus e dos espaços culturais, é muitas das vezes uma questão importante. O que é que tu achas que pode ser feito para que estas equipas estejam mais preparadas para receber pessoas com diferentes tipos de capacidades ou incapacidades? Eu acho que tem muito a ver, ou seja, acaba por ser, não é culpa, mas responsabilidade, talvez é assim, de ambas as partes, por um lado. Porque se as pessoas, na teoria, não é, já deviam estar abertas e saberem que estas pessoas existem, porque não são outras, somos nós no futuro, se calhar, nós num dia qualquer, que possamos ter um acidente ou por alguma razão, por alguma doença, que podemos ficar sem ver ou sem ouvir, várias questões. E acho que acaba por ser uma responsabilidade, até certo ponto, claro, mas as partes em que quanto mais também interesse as pessoas com deficiência, com capacidade da comunidade surda demonstrem este interesse, e sabemos que ele existe, mas quanto mais quiserem forçar, digamos, quase esta ida e este interesse pelos sítios, também os museus e os espaços culturais têm que se render às evidências, ou seja, não podem dizer que nós não fazemos porque as pessoas não vêm cá. Bem, se as pessoas começarem a querer mesmo ir, obviamente não podem dizer isso.
E claro que também é sempre aquela desculpa de que as pessoas não vêm porque não vale a pena. As pessoas muitas vezes não vêm porque nunca valeu a pena, ou seja, não se fez esse investimento, por isso é que as pessoas não vêm. E eu acho que acaba por ter que haver um interesse parte a parte, e foi o que aconteceu naquele evento que fizemos lá no museu, em que não houve só, ou seja, não é só o interesse que se tem mantido sobre estas associações em visitar o museu ou em visitar os museus, mas também partiu do museu convidar essas entidades. Eu acho que tem que haver, nomeadamente da parte dos museus e da parte destes espaços culturais, este outreach, ou seja, este chegar às outras pessoas para perceber do que é que elas realmente precisam. Porque aparece, por exemplo, para muita gente, para mim que estudo esta área, ou para as próprias segundas ciências, que são as primeiras pessoas a saber o que é que muitas vezes têm que lidar, óbvio que existe uma casa de banho, por exemplo, acessível, mas se a torneira for de uma certa forma e a pessoa, por alguma razão, não tiver a força suficiente devido às suas capacidades ou à incapacidade de carregar para baixo para poder para poder ligar a torneira, imediatamente não pode lavar as mãos. E parece para muita gente uma questão mais óbvia, mas é uma questão que os museus, as equipas dos museus, por não serem aquilo que estudaram ou por não terem essa noção, precisam de que alguém chame atenção e faz parte tanto das pessoas com deficiência, mas também, pessoalmente, do parte dos museus, haver essa vontade de querer conhecer as pessoas, querer saber quem são. Não, não são só números, não é o visitante número 1, 2, 3 mil, é o Vasco, é o João, a Maria, quem quer que seja, que realmente têm interesse nisto e que querem participar, mas que, obviamente, por lá, às vezes também por sentirem que não é o seu espaço, o que não é mentira, posso dizer já aqui que é mentira, é sempre o espaço de toda a gente, mas também de não se reverem nas pessoas que lá vão, ou seja, é a pessoa que vai ser diferente, porque mais ninguém vai, digamos, não há mais pessoas cegas a ir, e a pessoa não se quer sentir diferente. Mas tem que haver uma pessoa que seja a primeira, tem que haver esse interesse tanto da parte do museu como da parte das pessoas de querer mostrar ir e de mostrar interesse em ir e não se sentirem acanhadas, porque se correr mal uma vez, indica que muito provavelmente da segunda vez já vai correr melhor, da terceira, da quarta, quantas vezes foram precisas, para que tanto um lado como o outro possam tomar estas noções de que é importante e que realmente deve ser para todos e para todas. Já agora, Ricardo, e para a pessoa, o que é que ela ganha por, por, por se envolver neste tipo de atividades? O que é que tu achas que ela ganha? Ou seja, pode ganhar muita coisa, e pode não ganhar nada, mas o importante é que de alguma coisa ganhou. O que eu quero dizer com ganhar nada é, por exemplo, foi a uma galeria de arte e percebeu que nem é pela incapacidade ou por causa das questões, as características difíceis, mas percebeu que, por exemplo, não gosta daquele tipo de arte. Mas percebeu, ou seja, há sempre alguma coisa a ganhar, mesmo quando não se gosta, ou mesmo quando não se sente que é para ele, para a pessoa, por razões que não seja simplesmente para as características do edifício terem sido mais difíceis de ultrapassar. Há sempre alguma coisa a ganhar. Se conhecemos muitas vezes pessoas novas, não seria só ainda museu, por exemplo, conhecemos as pessoas que lá trabalham, as pessoas que também têm os mesmos gostos que nós e formamos amizades, nem que seja uma pessoa conhecida que sabemos que vai lá ao museu todos os domingos, como nós, ou todos os primeiros domingos, que isso acontecia muito quando lá estive a fazer voluntariado, em que as pessoas se reviam muitas vezes no museu porque já se conheciam, já sabiam que iam todas sempre ao domingo, que é gratuito, ao primeiro domingo de cada mês, mas eram pessoas assíduas, ou seja, não é preciso saber que, eu preciso ter conhecimentos disto, daquilo e daquilo outro para poder ir a este museu. Claro, pode ajudar e às vezes os museus também são coisas mais elitistas, ou seja, às vezes mais fechadas para certas pessoas que podem não saber tanto sobre a área. Mas não há como ir para descobrir e perceber se, olha, por acaso esta área é interessante, não percebo muito, mas se calhar vou pesquisar ou vou fazer alguma coisa, vou lá mais vezes para perceber. Ou então, isto decididamente não é para mim, não é isto que eu gosto, mas a pessoa formou uma opinião, ganhou conhecimento e agora pode dizer por si própria, eu fui, gostei, não gostei, mas posso ir lá outra vez, ou posso não ir lá mais de umas vezes, mas a opção já é minha, já tive essa oportunidade de conhecer, já tive as pessoas de lá de me conhecerem, saberem quem eu sou e perceberem que há pessoas como eu, quaisquer que sejam as minhas características, e que é importante abrir espaço para elas. E permite-nos manter também ativos, permite-nos chegar a casa, ter alguma coisa para dizer, como a minha colega Tita muitas vezes nos diz, permite-nos manter o cérebro estimulado, ativo, permite-nos uma pequena
uma pequena mudança na rotina, ah, ainda que só o façamos uma vez por mês, como diz o Ricardo, ou uma vez a cada 4 meses, que eu espero que possam fazer mais vezes que isso. Mas qualquer coisa nova, ou qualquer experiência que nós tenhamos nova, é aquilo que vai fazer movimentando e nos vai deixar ah, mais, mais, com mais vontade de fazer outras coisas. David, queres colocar uma questão? Força. Olá, boa tarde. Eu gostava Olá, só David. de acrescentar aqui uma coisa ao que estavas a dizer. Diz, E diz. se, por exemplo, um dia recebermos visitas em casa ou o assunto da conversa for sobre arte, por exemplo, nós podermos opinar, nós podermos dar o nosso parecer, é sempre bom do que ficarmos fechados num cantinho sem conseguir comunicar, sem poder formar uma opinião, pronto, alimentarmos a cultura que é em nós. Boa, Pronto, era David. É isso mesmo, David. E isto é válido para os museus, porque é o tema que estamos a falar hoje, mas também é válido para os temas que falámos antes. Alguém que vai ao fazer um desporto tem qualquer coisa para falar. Quando lhe falarem, ah, ouvi dizer que o campeão de surf é português, ele vai saber porque faz surf e se calhar até já o conheceu. É importante nós irmos criando também outros círculos, como há pouco o Ricardo falava, dizia que eu vou passar a conhecer as pessoas que estão aqui na minha comunidade. E isso é muito importante. Por exemplo, as bibliotecas são excelentes nisso. Deixem-me dizer-vos, conhece todo o tipo de pessoas nas bibliotecas e são completo livre acesso. Nós temos lá estar um dia inteiro, se quisermos. Não há problema nenhum. E há sempre coisas diferentes para fazer e há sempre alguma coisa diferente para fazer. Estejam à vontade, podem colocar questões. Não se acanhem. Ok. O Adriano coloca aqui uma questão, eu vou ler. Quais são as facilidades para melhorar as acessibilidades para as pessoas que são neurodivergentes? Tem interruptores com dimmers ou aumentadores, regulamentação de luz, de intensidade, fontes cinzentos, não brancos, fontes sem séries. Esta última, fontes sem séries, eu agora apanhaste-me, Adriano. Não, não te conseguimos ouvir, estás com o microfone desligado. Se quiseres, podes ligá-lo. Sim, é uma coisa que fez o estupidez artificial. Tem de ser séries. São séries. Sem, sabe como Sim, 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 é isso mesmo. e tudo isso. Sim, sim. Ah, e também temos lugares para as pessoas, câmaras sensoriais, tudo isso. Divisões sensoriais, tem isto nestes lugares, porque são muitos lugares. E, ah, e também melhor não ter nenhum branco na, na parede, nada. No mesmo no casa de banho. Porque esta cor é particularmente difícil para as pessoas. E, ah, porque esta é a minha interesse, porque eu fui membro da, da comitê de um task force, assunto de acessibilidade para neurodivergência do British Standards Institution há vários anos e depois do meu tempo, produz em 2022 uma chama-se Publicly Available Specification, uma coisa que o público pode usar para ajudar com este design. Não é fantástico, mas
é melhor de niente. Ah, e ah, porque é um exemplo, porque eu fez, por exemplo, foi parte de um filme por lado de 2010, ah, chama-se Overload. Foi feito da uma caridade do sul de Londres, chama-se South London Maudsley NHS Charitable Trust. Essa caridade tem muito dinheiro porque é propriedade do Hotel Ritz, em Londres e outras coisas. Ah, e neste assunto geral, se pode talvez ver ainda no YouTube, ah, incluindo uma longa entrevista comigo, este assunto é uma dos não é próprio de parte do filme, é parte de todos os filmes ligados a isto que fizemos. E o diretor deste filme ela tem epilepsia, por isso ela, Sim. e o título Overload, que foi a minha ideia, significa sobrecargo, demasiado de cargo, por ser sensorial, tudo isso. E tínhamos também pessoas, por exemplo, com esquizofrenia, que ouviram vozes, porque também precisam de um ambiente mais calmo para não, porque é já um grande desafio, se algum tem isto, alguns temos até 30 vozes para combater. E muitas pessoas, por exemplo, como autismo, dislexia e muitos sobreviventes de lesões cerebrais de todos os tipos têm esse problema de, às vezes, hipersensibilidade, às vezes, hipossensibilidade e ah, de falta de possibilidade de controlar o input, para dizer. Que É uma boa questão. Deixa só o Ricardo aqui responder àquela tua primeira. o exemplo que usamos neste filme foi um museu um museu de Sir John Soames no Lincoln's Inn Fields, no centro de Londres. Ele foi um arquiteto com hipersensibilidade e foi construído em 1830, mais ou menos. É muito antigo, mas até agora permanece ser o melhor exemplo de como construir essa coisa. Esse filme tem uma entrevista comigo dentro dessa. Infelizmente, teve obras nessa altura e por isso temos demasiado de som. Mas esse um museu para visitar, para ver como se pode fazer isso. Em termos desta questão aqui, Cascais, e quando digo Cascais, acontece em muitos museus de Portugal, ainda não estão muitas vezes preparados para receber pessoas e acolher da melhor forma pessoas neurodivergentes. Nomeadamente, como disse, muitas vezes acontece nos museus, principalmente quando são museus que têm muita afluência, ou naquele momento muitas pessoas. Aqui em Cascais acontece normalmente no primeiro domingo de cada mês, porque é gratuito e para toda a gente. Por causa de toda aquela sobrecarga a nível sensorial, ou seja, muita gente a falar, muitas luzes ligadas, muita coisa assim. E em Portugal
não há ainda muitos espaços que estejam preparados para acolher Sim, estas sim, pessoas. porque esta foi a Sim, primeira sim, coisa no mundo, porque sim, sim. temos visitas, mesmo de um amigo que trabalhava para antigamente para o presidente Obama para ver o que fazemos, pois não temos fundos, pois outras pessoas fazem qualquer coisa depois de nós, porque eu emigrou. Ah, e, ah, no início, mas ainda temos muito para fazer em todo o mundo. Sim. Eu acho, por exemplo, em Portugal, do que eu conheço, um dos melhores espaços, digamos, em termos de museus, ou assim, porque é o que eu conheço melhor, é a Casa Fernando Pessoa, em Lisboa, que é um espaço que foi muito trabalhado, ou seja, era inicialmente, foi e continua a ser a última casa que Fernando Pessoa habitou, que é ali em Campo de Ourique, acho eu. A minha geografia é sempre É triste a muitos Capedórico, é níveis, isso mesmo, pronto, obrigado. mas obrigado. Mas o que eu quero dizer é que é um espaço que, por exemplo, tem sessões, o que eles chamam de sessões descontraídas, em que nesse dia as luzes são mais ténues, não entra tanta gente, nomeadamente, não há tanto som, e convertem o auditório da casa numa sala de conforto. Por exemplo, tem brinquedos que possam calmar, tem puffs, não entra lá ninguém para fazer barulho, nem nada disso, que permite, de certa forma, pessoas que necessitem de aceder a essa sala, sempre que quiserem, por exemplo, Hum, saírem de uma das salas do museu, ir para lá, descansar o tempo que for preciso, estar com os hum. pais ou com quem tenham vindo, Porque aquela para da estar num espaço Rolling recatado. Stones foi porque ela tem essa necessidade Uhum. pessoalmente, e muito fortemente, ah, e por isso a sua casa, que foi isso, foi construída assim, e ah, também a Banca de Inglaterra, agora esta não existe, este edifício foi construído por ela, porque ela, por qualquer motivo, também não usar isso. Ah, mas esse edifício não existe, mas aquela do museu existe. Já agora, falar-vos também aqui de uma outra iniciativa desta, aqui da Fundação Gulbenkian, estava-me a dificultar um bocadinho. Eles têm uma exposição, ou para além de terem uma exposição, têm várias, não é? Mas têm normalmente sessões de visita guiada à exposição para pessoas com problemas de memória, por exemplo. Não acontecem sempre, são sob reserva, mas é possível procurar e tentar perceber quando é que vão acontecer e experienciar ah, ah, a visita ao museu de uma outra forma. Gonçalo, eu creio que foi o Gonçalo que falou na última sessão que às vezes era-lhe difícil acompanhar, por exemplo, uma visita guiada, porque as pessoas falavam muito rápido ou custavam um bocadinho depois a processar toda a informação. Esta iniciativa da Fundação Gulbenkian, a ideia é precisamente que pessoas com algum tipo de problema de memória consigam acompanhar melhor a visita e não sentir que não compreenderam a visita ou que não lhes foi possível apreciar a visita. Ahm, Posso-vos dizer que agora chama-se Explorar os Sons do Museu. Podem depois procurar, se quiserem, mas eu também vos ajudo a encontrar e é gratuito. Esta exposição em si está quase a acabar, mas eu creio que eles depois farão outra. Por exemplo, é gratuito. Eles têm que ter algum número de pessoas para poder realizar, mas realizam-na algumas vezes. Se quiserem fazer alguma questão, senão vou aproveitar também. Casa Fernando Pessoa, exatamente. Também posso deixar aqui já aqui o do explorar os sons dos museus, já agora para todos. Acho que não consegui. Não. Não funciona muito bem aqui com o chat aqui do WhatsApp, está visto? Do WhatsApp, do Zoom. Falar-vos também só aqui de mais uma coisa. Nós no dia 4 iremos concluir aqui este projeto do Ser Mais Mente. Eu
convido-vos a todos, já sabem. Nós vamos fazer uma visita precisamente aqui ao Museu da Vila, que é um museu aqui em Cascais. A ideia é fazer a visita ao museu e depois fazermos um convívio aqui na Novamente durante um bocadinho. Portanto, vai ser no sábado, no sábado, desculpem, no dia 4 à tarde. Então, creio que está para as 15 horas, não é? Não precisa ver. Para as 15 horas, podem ir vocês, podem ir os vossos cuidadores. Basta falarem comigo, alguns de vocês já sei que já vão, e, e vamos passar uma tarde um bocadinho diferente. E para passarmos uma tarde diferente, é também uma oportunidade de podermos estar todos juntos, depois disso, em convívio. Se mais ninguém tiver nenhuma questão, eu vou agradecer mais uma vez ao Ricardo. Diz, Adriano, diz. Sim, existe em português, porque existe para as pessoas que têm dificuldades de aprendizagem geral ou easy words and pictures, que Sim, isto também em português o- para simplificar a linguagem, a humor, e linguagem também simplificada. para quadros, pinturas, tudo isso, essas representações para ser acessível às pessoas, sobretudo com a deficiência intelectual em geral, mas também ajuda muitas pessoas depois em AVC, que tem problemas de linguagem, Uhum. É isso mesmo, Adriano. até estrangeiros que conhecem muito pouco que têm um vocabulário muito restrito na língua. Uhum. E isto existe também em português, de Portugal, este sistema. Ah, se puder responder de certa Força, forma. força, 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 Ah, Ricardo. por exemplo, já estamos a falar caso Fernando Pessoa, mas há em vários sítios. O que se faz cá em Portugal, e é um sistema internacional, são livros com pictogramas. E cá em Portugal vê muitos do Instituto Politécnico de Leiria, que são, lá está, de certa forma, cria-se, por exemplo, a história do museu. Na casa de Fernando Pessoa, vai explicando o que foi a casa onde viveu Fernando Pessoa e assim, e acompanhando isso tem o que se chamam os pictogramas em português, em que, por exemplo, aparece a cara de Fernando Pessoa, como é a casa, o que permite que as pessoas vão acompanhando, de forma E, mais e, simplificada. e, por exemplo, aí para as novas leis tem um tipo de consulta esse tipo de easy words and pictures para ah, usar termos mais simples para as pessoas compreender. E, e geralmente preferido de todos, não só com deficiências intelectuais. Deveria andar um pouquinho muito mais simples. Ah, queria saber se Portugal faz isto nesta Sim. altura. Ah, também, porque eu não vi os exemplos disso até agora, mas talvez existam cá. Eu penso que até, acho que foi, pelo menos do pouco que eu assisti da ação anterior aqui do ser mais mente, digamos assim, das acessibilidades, que fui ver espreitar um bocadinho para o YouTube para saber o que é que me esperava, de certa forma. Penso que a convidada anterior, cujo nome agora me escapa, da Accessible Portugal, chegou a mencionar que em Portugal existe uma legislação que obriga e que força, digamos assim, a que as coisas sejam escritas de forma simples e simplificada. Sim, Mas, mas sim, por exemplo, elas usam só palavras muito concretas, uhum, até um limite de sim, 1000 palavras, sim, coisas que tem um termo técnico uhum, que não que se deve usar, tem uma explicação muito. uhum, Mesmo para a contabilidade, tem um sistema para dizer para as entradas, tem uma
um quadro que, que demonstra como isto funciona. ah, No fundo, Adriano, Gráfico. estamos a falar aqui de duas coisas que são complementares. Há uma coisa que é a linguagem clara, que é assim o termo em Sim, sim. português, que é procurar que a linguagem seja, lá está, o mais clara possível, o mais simples e perceptível para todos. Para além disso, existe esta linguagem. Ricardo, se calhar agora peço-te ajuda porque eu não quero dar, Sim, sim, não sim, quero sim. cometer aqui nenhum erro, nem nenhuma imprecisão. Ah, não é linguagem por pictogramas, o termo correto, mas Easy word significa palavras fáceis, Sim, sim, é, é literalmente. a linguagem clara, a E, linguagem simples. e, É isso exatamente, correto. e picturas, isso. exatamente, Isso. que, Ah, que serve para acompanhar todo, por exemplo, uma descrição Uhum, de uma pintura, por exemplo, ou porque é que aquela pintura ali está. E é possível fazê-lo através de pictogramas para que seja mais simples e mais claro para que uhum. pessoas com uma série de incapacidades consigam perceber melhor aquilo de que o porquê daquela coisa, daquele objeto ali estar. também usam Não para, é, não é muito usual ver, Adriana, ainda em museus, mas acredito que vai começar a surgir cada vez mais. e também usaram para as leis, para Uhum. Exato. simplificar, ah, Exatamente. e mesmo tem algumas coisas na contabilidade, que iniciam a fazer isso, usando linguagem mais muito simples, muito concreto, porque muitas pessoas têm problemas com conceitos abstratos. Uhum. Ok. Ajudou a esclarecer? Espero que sim. Qualquer outra questão que tenham, que queiram colocar, que não estejam agora a lembrar-se, mas que daqui a pouco vos surja, podem sempre enviar um e-mail, perguntar, e eu se não souber responder, o que muitas das vezes acontece também, socorro-me de quem tem mais conhecimento que eu para vos explicar as coisas. Ahm, e pronto, conto convosco para esta que será. Quer colocar uma questão, Gonçalo? Diga, diga. Deixe-me só ativar-lhe o microfone, Gonçalo. Peço desculpa. Pedir para ativar som. Terá que o fazer o Gonçalo. Já me ouve. Isso. Já sim. Pronto, já me ouve.